Pronto. Galera, é o seguinte. Por que é que eu sempre pergunto o que foi que nós vimos no dia anterior? A gente faz isso por conta do ouvido de mapa mental. Então, quando você estiver na sua sala de aula, no seu colégio, ouvindo o professor, assim que começar a aula, você já tem que lembrar o que foi que o professor passou nos dias anteriores. Porque é exatamente assim que se aprende. Outra coisa também que nós vimos aqui foi sobre a folha do córneo. A folha do córneo, galera, você já sabe que você está agora com papel e uma caneta. Então agora pega aí o papel e uma caneta. E você vai anotando as palavras principais que o professor está falando. Então agora, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o acelerômetro, que é o tema principal que você vai ver hoje, nossa principal ferramenta que você vai conhecer. Então, quando chegar lá na hora, é importante que você escreva lá acelerômetro, tá certo? Então nós vimos a técnica do lembrar e a técnica também do porquê, não é isso? Como é que funciona a técnica do porquê, gente? E a técnica do lembrar? É muito simples. Na técnica do lembrar, você vai ler um texto, aí você vai tampar esse texto e você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de falar com as suas próprias palavras. Então, na técnica do lembrar, você vai tampar e vai falar para você mesmo com as suas próprias palavras o que foi que você acabou de ler. Quando for a técnica do porquê, você não precisa tampar, não. Mas você está lendo, BBB, bababá, bababá. Mas por que é que isso aqui aconteceu? Por que é que isso está desse jeito aqui no texto? E aí você pega e vai tentar justificar isso. Por exemplo, quando a nuvem vai para um local mais quente, ela começa a chover. Por que é que quando a nuvem vai para o local mais quente começa a chover? Ora, se o sol, aí você sabe o ciclo da chuva, né? Se o sol, com os raios solares, chegam até as águas do rio e dos mares, fazendo com que elas evaporem, né? Elas viram vapor, aí evapora, chega até a nuvem, né? Chega até a nuvem, não, né? Chega até uma altitude maior, e você sabe, né? Que quanto mais alto, mais frio. Então chega uma hora que aquele vapor vai condensar e vai virar uma grande nuvem. Quando essa nuvem que está no canto frio se desloca para um canto mais quente, então chove. Então percebe que o porquê você foi até os raios solares, quando você se pergunta dos porquês, você volta um passo para trás para tentar entender o que é que está acontecendo. E toda vida que você descobre os porquês, você tem uma capacidade de aprender muito maior. Muito maior, tá? Então, se eu perguntar assim, por que é que o Guilherme começa a liberar a turma exatamente às 3h15? Porque eu morei na Alemanha o pessoal era muito pontual e eu não atraso nenhum minuto. Claro que algumas pessoas chegam depois, né? Porque a gente vai liberando de um por um. A gente começa a liberar às 15h15, tá certo? Então, por isso, né? Então, se você sabe que o Guilherme morou na Alemanha, que o Guilherme é muito pontual, então você já aprendeu que toda vida, quando chegar no horário exato, eu vou começar a liberar o pessoal. Diferente só de você decorar, fulano é pontual, fulano não é pontual. Então, sempre lembrem-se disso. Beleza. Galera, eu vou apresentar aqui de novo, vou apresentar a tela para vocês, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre o acelerômetro nosso. Só que antes, eu vou recapitular um pouco do que foi que nós vimos. Então, quando chegar aí, avisa, beleza? Chegou? Chegou, prof, chegou. Boa. Pessoal, então nós já vimos, o que foi que nós já vimos nos dias anteriores? Nós já vimos sobre o entender na sala de aula, que é o cornel, que é para você estar aí agora com papel e uma caneta na sua mão para escrever as coisas que a gente vai falar aqui. E o ouvido de mapa mental, recapitular algumas coisas dos dias anteriores. Vimos sobre o momento OPA, né? Muito simples. Organiza o local de estudo, vê os posts e o áudio para você conversar com seus pais, foi o que você viu mais cedo na sala de aula. Quando sentar a bunda na cadeira, coloca o pomodoro, que a gente vai já colocar. Coloca o pomodoro, que é aquele tempo que vai ficar rodando. E enquanto o tempo estiver rodando, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja na sua tarefa de casa. Por quê? Porque quanto mais você se concentra, mais rápido você acaba. E quanto mais rápido você acaba, mais você se motiva a entender que você é capaz de fazer as coisas rapidamente. Ter ali o The Flash nos estudos, né? O poder. O mapa da tarefa nós começamos no dia anterior. Então, o recall, né, a técnica do porquê, do lembrar e tudo,
é mapa da tarefa. Depois nós temos o calendário, que a gente vai ver um pouquinho hoje. Depois ensinar e dormir, beleza? Então vamos ver um pouco para o que nós vamos, para o que a gente viu no dia anterior, né? Que foi a técnica do recall de interrogação laborativa. Mas eu vou querer conversar um pouco mais com você também sobre isso aqui, né? A gente finalizou, gente, no dia anterior sobre os resumos, lembram? Não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando sobre isso. Então, o resumo com as próprias palavras, a gente já falou para você que é mais rápido, não é mesmo? É mais rápido você ficar copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, e tentando fazer um resumo que você não vai aprender, ou você ler uma vez com a técnica do recall e fazer um resumo com as suas próprias palavras. Galera, o resumo você faz em 5, 10 minutos. Só que como você não sabe fazer resumo e a sua mãe manda você fazer resumo e ela nem sabe que nem é tão bom assim fazer resumo, porque fazer recall, interrogação laborativa, tarefa sem voltar no texto é melhor do que fazer resumo. Mas como eles não sabem muito bem disso, né, os pais, por isso que você está aqui comigo, então os pais ficam brigando com você, ficam mandando você fazer resumo e tudo mais. Então agora, como você sabe que são com as próprias palavras, que o resumo ele é feito com as próprias palavras, então, galera, respira. Vou fazer um resumo aqui para saber se realmente estou sabendo. Aí você vai lá e acaba em 5, 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do conteúdo, beleza? Vamos lá, então. Depois você tem aqui fazer a tarefa sem voltar no texto, gente. Então não existe mais você... o professor passou. Página 80, questão 1, 2 e 3. Aí você vai lá na questão. Aí lê a questão 1. Aí você não sabe muito bem como é que faz. Aí volta no texto e fica procurando a questão 1. Galera, isso não vai fazer você evoluir. O colégio um dia chegar no nível 25, mas você está no nível, sei lá, no nível 10. Aí o colégio vai para o nível 30 e você vai para o nível 12. Você não vai conseguir deixar fácil as coisas do colégio. E a sua mãe vai continuar brigando com você, que definitivamente não é o que nós queremos. E hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre o acelerômetro, tá? Olha o nome, é acelerômetro, né? O nome é bonito. Acelerômetro para que você consiga acelerar. Vamos conversar aqui. Gente, o acelerômetro ele tem esse formatozinho, tá? Ele tem uma espiralzinha em cima e ele é como se fosse um bloquinho de notas. Além disso, você vai ter... legal isso. Você vai ter aqui a parte principal do acelerômetro, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Só que antes de eu falar com você sobre como é que funciona mesmo o acelerômetro, eu vou mostrar aqui por que a gente tem que usar o acelerômetro. E a primeira coisa é porque você sabe que um dos nossos principais objetivos com o MAVE é otimizar o seu tempo de estudo. Isso simboliza a nossa vontade, galera, em fazer com que você estude menos e aprenda mais. Então, a gente realmente está do seu lado enquanto aluno para que você consiga fazer isso. Guilherme, me prova. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para todo mundo, tá? Todo mundo que está aqui agora. Escreve aí no chat se depois que você conheceu a gente, você já conseguiu fazer uma tarefa mais rápido do que você estava acostumado a fazer. Por conta do Pomodoro, por conta que você prestou atenção na sala de aula, por conta de alguma outra coisa. Escreve aí um sim, ou então escreve um não. Eu não, sim, 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 sim. Então teve 2 não e teve 4 sim até agora. Já fazia o Pomodoro, né? O que o Andrei falou. Não, beleza, mais ou menos. Para quem já assistiu às aulas gravadas, a gente falou um pouco sobre o Davi, lembra? Que ele cai na piscina e que ele tem que ficar nadando e nadando para ir melhorando. Então, para quem não está aplicando toda a metodologia e falou não, pode ser que você esteja no momento de melhorias ainda. Então, fazer o recall, por exemplo, você vai demorar um pouco mais para poder usar o recall. Mas depois que você já usa várias vezes e não precisa fazer resumo nem voltar no texto, então você vai ver o recall como uma coisa positiva. Então, pode até ser que você esteja ainda demorando um pouco, ou que esteja ainda do mesmo jeito que estava com relação ao tempo, mas não com a qualidade. Com as ferramentas que a gente já passou aqui para você, a qualidade do seu estudo ela tem que estar melhor. Nem que não esteja tão rápido ainda, mas é para estar melhor a qualidade. É só uma questão de tempo, fazendo sempre nessa mesma qualidade, para encurtar o seu tempo, tá bom? Então, mais gente faz assim. Até agora, não, só porque o Pomodoro já fazia. Não, mesmo que você fizesse o Pomodoro, galera, você pode estar... Olha o que a gente já viu. Usar o corno na sala de aula e o ouvido de mapa mental, fazer momento OPA,
Se você já usava o Pomodoro, agora tem o Recall e tem uma interrogação laborativa, né? Então tem muitas outras coisas que já dá para você ir fazendo. Mas vamos continuar aqui, foi só uma dúvida. Então, mas mesmo que você não esteja melhorando tanto assim, você está vendo o nosso esforço, né, enquanto método, para fazer você encurtar seu tempo de estudo e passar mais tempo brincando, inclusive na véspera das provas. Então, aplica a metodologia no seu dia a dia e principalmente a ferramenta que você vai conhecer aqui hoje. Pensando nisso, nós desenvolvemos o acelerômetro, né? Com ele, você será capaz de ter o controle de quanto tempo estuda por dia e qual a duração da permanência em cada tarefa de casa. Então, o que a gente quer saber? A duração da sua tarefa de casa. Porque, olha aqui para mim agora. O professor passa a mesma tarefa para 2 alunos, por exemplo. Para todo mundo, né? Tem lá 30 alunos na minha sala, Guilherme. O professor passa a mesma tarefa para os 30 alunos. Agora, quem é que vai acabar mais rápido aquela tarefa? Quem é que vai conseguir passar mais tempo brincando porque acabou mais ligeira aquela tarefa? Nós queremos que seja você, porque você está usando as técnicas, né? Então, tenha cuidado quando for analisar os dados. Como assim analisar os dados? Se você estudou muito pouco, né? O tempo que você passou estudando. E lembre-se que a qualidade do estudo é mais importante do que a quantidade de tempo. Como assim, Guilherme? Qualidade e quantidade de estudo. Gente, imagina que a sua mãe ou seu pai vai fazer um bolo de chocolate. O que é a quantidade de tempo? É a quantidade de tempo que ele passou fazendo bolo. Pode passar meia hora, pode passar 1 hora, pode passar 2 horas fazendo bolo. Quantidade de tempo que ele passa fazendo bolo. O que é qualidade do bolo? Se o bolo ficou muito gostoso ou se o bolo ficou horrível que não dá nem para comer. Então, qualidade, bolo muito gostoso ou bolo ruim. Quantidade, se ele passou muito tempo, pouco tempo fazendo. Qual é o melhor dos casos, galera? É ele ter uma boa qualidade e fazer em menos tempo, concorda comigo? Em meia hora acabar um bolo que ficou muito gostoso. Isso é o melhor dos mundos. Isso é a eficiência que a gente fala. É ficar muito bom e mesmo assim acabar muito rápido. Então, muito cuidado, né? Porque às vezes, ó, muitos alunos estudam todos os dias para se livrar do dever, gente. E acabam suas atividades escolares rapidamente. Porém, por não estudarem para aprender, porque fazem só para se livrar, né? Eles possuem mais dificuldade na tarefa de casa, precisam ficar muito mais tempo estudando na véspera da prova, fazendo uma revisão e tudo mais. Muitas vezes podem tirar uma nota baixa e ficam de recuperação, e a mãe mandando, a mãe não gosta, a mãe pede para fazer resumo, um bocado de coisa a mais que muitas vezes nós não gostamos, mas que por a gente não saber como é que aprende, acaba que a gente faz chateado, com raiva. Mas não é para ser desse jeito. Então vamos aqui agora continuar. O acelerômetro existe para que você dê o seu melhor diariamente e consiga aos poucos ir melhorando seu tempo de estudo. Galera, você tem que dar o seu melhor. Ah, tio, mas eu acho chato. Beleza, dê o seu melhor mesmo achando chato. Ah, sua mãe não gosta de cozinhar. Beleza, mas dê o melhor mesmo não sabendo, mesmo não gostando de cozinhar. Sua mãe não, seu pai não gosta de, sei lá, ir até o supermercado. Beleza. Então se organiza para que quando você for ao supermercado, você consiga voltar o mais rápido possível para jogar, para assistir o seu jogo, para ver o que você quiser, pai. Beleza. Então o acelerômetro serve para isso. Se você der o seu melhor no acelerômetro, nós queremos que você dê o seu melhor na sua vida, que você dê o melhor no jogo, que você dê o melhor na sua vida, né? Porque assim a gente vai conseguir ter melhores resultados, inclusive com relação ao tempo. As atividades escolares costumam ficar mais difíceis dia após dia. Então, não pense somente em diminuir o seu tempo, é o que importa, né? Então, não é só diminuir o tempo. Permanecer, galera, continuar estudando na mesma quantidade de tempo que os dias anteriores também é digno de comemoração e alegria. O que é que isso quer dizer? Ah, eu fiz a tarefa hoje em 25 minutos. No outro dia, em 25 minutos. Na outra semana, em 25 minutos. No outro mês, eu fiz em 30 minutos. No outro mês, eu fiz em 25. No outro mês, em 27. Ficou sempre ali, entre 20 e 30 minutos. Galera, isso é muito bom. Porque normalmente as tarefas vão ficando mais difíceis. Normalmente as tarefas vão ficando mais complicadas. Normalmente as tarefas elas vão aumentando de nível, né? E você também tem que aumentar de nível. Então, se você está aumentando, você faz a tarefa em 25 minutos, se a tarefa aumenta de nível, e era para você fazer ela em 40 minutos, e você continua fazendo em 25 minutos,
Ponto pra gente, né? Ponto pra gente. Porque a tarefa aumentou de nível e você também aumentou. Muito bom. Não esqueça de preencher o bloco do acelerômetro todos os dias e mostrar para um tutor a sua o quê? Evolução. Lembra que nós falamos que no jogo tem as mesmas coisas que no colégio, na vida real? No jogo você evolui, no método com a gente você também evolui. Você é o personagem do seu jogo. Vamos lá. Mas acho difícil demais o Cornell. Galera, vamos lá. Então, o Thiago está dizendo isso, né? Eu vou ajudar você. O que é para você ter escrito no seu Cornell até agora? Você pode ter escrito lá em cima, gente, o seguinte, ó. Acelerômetro. E nos estudos também, como assim? Acelerômetro. Beleza. O acelerômetro serve para quê? Para você medir a quantidade de tempo estudado. Pronto. Se você ainda quiser colocar mais coisa, tenho que evoluir para ficar mais rápido. Gente, é isso, acelerômetro. É isso a folha do Cornell. É você escrever palavras ou frases muito curtas de modo com que você consiga entender o conteúdo completo. Aí o Thiago diz, mas é muito difícil fazer o Cornell. Depende. Thiago, nada na vida é difícil ou é fácil. Esquece isso, não existe isso. Ou você tem técnicas e tem hábito e fica muito fácil, ou você não tem técnicas, não tem hábito e é muito difícil. Se você estiver tentando fazer um dia aqui, um dia acolá, não estiver dando o seu melhor, vai ser muito difícil. Agora, dizer que colocar a palavra acelerômetro, que é o conteúdo principal que a gente viu hoje, escrever no seu acelerômetro, Andrei, tem um bocado de zero aí, viu? Cuidado para não atrapalhar a aula, porque senão vai complicar. Acelerômetro, você vai ter aí a palavra principal. Depois tem medir a quantidade de tempo estudada, a quantidade de tempo que você passou estudando, né, para saber o quanto de tempo foi. E também tenho que evoluir para ficar mais rápido. Esse é o objetivo do acelerômetro. Então, gente, é difícil fazer isso? Ó, o seu corner pode estar escrito desse jeito. Não é tão difícil, entendeu, Thiago? Pode ser que no começo comece difícil, mas quando você pegar o jeito, você não vai ter mais dificuldade. Vamos lá agora, então, explicar como é que funciona o acelerômetro, beleza, galera? E isso, tudo na vida, quando você pega o jeito, fica mais fácil e mais rápido. Tudo na vida. A gente fez no começo aquele experimento da caneta. Eu tirei para você aqui, ó. Eu tirei para você, lembra? Que fica mais fácil e mais rápido para mim, que eu não faço esforço. Eu não faço esforço. Por que eu não faço esforço? Porque tá muito mais fácil e mais rápido para mim. Eu não tenho esforço nem para trocar de dedo, ó. Tá vendo? Agora eu tô com cotoco e eu comecei com o dedo indicador. Vou trocar de novo para vocês verem. Dedo indicador agora. Entendeu? E se eu quiser colocar o polegar? Não vai dar. Por quê? Porque eu nunca tentei botar com o polegar. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, a primeira vez. Viu como ficou mais difícil quando eu botei o polegar? Porque começa difícil. Se você quiser ver, na próxima aula aqui eu já treino o polegar e faço para você o polegar. Por quê? Porque eu já sei como é que gira caderno. E toda vida que eu quiser aumentar de nível, vai ficar muito mais fácil para mim. É a mesma coisa com vocês. Hoje em dia vocês estão no nível do colégio, na sua série. Pode ser a sétima, oitava série, não sei. Beleza, no oitavo ano, né, sétimo ano, beleza. Você está no seu ano aí que você está agora. Mas, se você não aprender, vai ficar muito mais difícil. Imagina aí, você treinar o polegar, só que o polegar é muito mais difícil que o indicador. São coisas diferentes, né? Eu concordo. Uma coisa é você girar com o polegar, outra coisa é girar com o indicador. Beleza, é diferente. Mas se eu pego o jeito no indicador e eu aumento de nível para tentar o polegar, vai ficar muito mais fácil para mim. Porque eu já sei como é que gira. Mesmo estando difícil no começo. Beleza, galera? Então eu vou aqui explicar para você como é que funciona o nosso acelerômetro.
Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Eu ainda nem falei como é que funciona o acelerômetro. Vou explicar agora para você. Vou apresentar, quando chegar aí avisa, tá? Se a base ensina o resto, com certeza, né? Claro que a base ensina o resto. Se você tiver interpretação de texto, você vai conseguir interpretar todos os próximos textos mais fáceis. Porque você tem a base de interpretar o texto. Agora, se você não sabe como é que interpreta o texto e você não tem base, todo texto que chegar, você vai ficar lá que nem uma lesma, tentando ler e reler várias vezes sem entender como é que faz, porque não tem técnica. Vamos lá, galera, então. O acelerômetro, deixa eu ver aqui, antes de apresentar isso para vocês. Todo mundo aí tem acelerômetro já? Para quem não tem acelerômetro, ou para quem já tem, só para você saber, que é desse jeito, tá? Acelerômetro. Essa aqui é a capa do acelerômetro e aqui é o que tem por dentro do acelerômetro. O seu pode estar em preto e branco também. Mas aqui é o que tem por dentro do acelerômetro, que é o que a gente vai ver aqui agora. E você já está sabendo que o acelerômetro é uma ferramenta em que você vai conseguir melhorar, por exemplo, o seu tempo de estudo, né? Porque você vai vendo. Andrei, se você não tem ainda acelerômetro, você pode pedir à sua mãe os materiais. Então tem que ter material, tá? Sim, e já estou usando. Ah, então já está usando. Acho que eu não chegou, né? Beleza. Galera, deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Eu tenho virtual. Como é que é isso? Tu usa no virtual? É uma boa ideia. Ou já tinha, só que eu falei errado, que eu não sabia o que era acelerômetro. Daí é por isso que eu bati que eu não tinha. Ah, boto fé. Então, beleza. Entendi agora. Galera, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber do acelerômetro é que você tem um acelerômetro por matéria. Ou então algumas folhas por matéria, né? Se você quiser dividir o mesmo acelerômetro e colocar algumas matérias dentro, fica à vontade. Mas basicamente é um acelerômetro por matéria. Galera, além disso, você vai escolher a matéria, você vai colocar a data, né? Então, você usa o acelerômetro assim que você for começar a tarefa de casa da matéria escolhida. Então, você pode colocar aí, né? Colocar a data. E você usa o acelerômetro quando for começar a matéria. Quando começar e quando acabar, tá? Outra coisa, colocou aqui a data, depois da data você vai colocar o horário de início e depois o horário do término, né? O horário que acaba. Então fica simples, né? A primeira parte do acelerômetro. A gente vai dificultar um pouco. Mas na primeira parte você tem ali a duração do seu estudo. O que é a duração, galera? É o fim menos o início, né? Vamos dar aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha escolhido história, né? Vocês estão vendo aqui na direita, história. Então, toda vida que tiver história, tarefa de história, eu vou utilizar o acelerômetro. Vamos lá, vamos supor que eu comecei a estudar 14 horas. Vamos começar pelo exemplo mais simples, depois a gente vai dificultando cada um dos exemplos. E eu acabei 14h20. Galera, quanto tempo tem de duração de 14h20 até 14 horas? Quer dizer, ao contrário, né? De 14 horas até 14h20. 20 minutos. Você vem aqui e coloca 20 minutos. Beleza? Vamos lá para o segundo exemplo. Dia 28/10, ou seja, vamos supor que você tem a história toda segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, hoje, dia 26/10, você teve uma tarefa de história. Estudou de 14 até 14h20, acabou a tarefa em 20 minutos, pronto, tá livre. De história, né? Claro. Dia 28/10, você teve outro de história, né? Vamos ver aqui. Você começou 14h05. Por que você começou agora um pouco mais tarde? Porque você deve fazer tarefas uma seguida da outra, né? Então, normalmente, com exceção da primeira matéria, que sempre no mesmo horário que você vai começar, com exceção da primeira matéria, as outras matérias elas vão ser aleatórias, né? Porque vai ter tarefa que vai demorar mais, tarefa que vai demorar menos, então nem sempre você vai começar no mesmo horário. Não tem problema. Começou, gente, olha pro relógio, começou, coloca lá o horário que você começa.
Horário do término, 14h45. Galera, de 14h05 até 14h45, tem quantos minutos? 40 minutos, né? 14h05 até 45, 40 minutos. Mas as coisas vão começar a complicar agora um pouquinho. Durante esse tempo, lembra que você está fazendo o Pomodoro? Lembra que você está usando o Pomodoro? Então, no Pomodoro, você tem pausas para fazer de vez em quando, lembra? Que você está aqui no meio da tarefa, você faz uma pausa, aí depois você volta àquela tarefa, a gente já viu a aula do Pomodoro. Então, pode ser que você tenha feito uma pausa durante a sua tarefa de casa. E a gente não pode contar com a pausa, né? Porque a pausa é pausa. Então, não conta aí na tarefa. Então, você vai vir aqui, ó, e você vai colocar o quê? Menos 5 minutos de pausa. Ou seja, se eu tenho aqui 40 minutos, que é de 14h05 até 14h45, e eu fiz 5 minutos de pausa, então eu vou diminuir esse tempo aqui de estudo. 5 minutos, que é a pausa. Vai sobrar 35 minutos, então eu vou lá e coloco 35 minutos. Vou dar aqui mais um exemplo. Sexta-feira, dia 30/10, você chegou e começou a estudar 14h07 e você acabou 15h01. Quantos minutos tem de um até o outro? É simples, né? 14h07 até 14h57, eu tenho 50 minutos. De 57 para 15 horas, eu tenho 3 minutos. De 15 horas para 15h01, eu tenho mais 1 minuto, né? Dando 4 minutos. Ou seja, dá 54 minutos ao todo. Beleza, vamos apagar aqui. Tenho 54 minutos. E agora, o que eu tenho que ver? A pausa, né? Então, pode ser que eu tenha feito uma pausa longa e uma pausa curta. Então, a pausa longa pode durar 25 minutos, galera, de pausa longa. A pausa longa pode durar 25 minutos. Então, se eu estou fazendo tarefas de casa e eu começo a fazer uma tarefa de história, por exemplo, e eu tenho que fazer uma pausa longa no meio da tarefa, não tem problema. Faz a pausa longa 5 minutos, depois você volta. E aqui, pelo visto, ainda teve que fazer uma pausa curta, de tão grande que foi a tarefa de história. Totalizando o quê, galera? 54 minutos. Total, menos 30 minutos, que dá 25 minutos, mais 5 minutos dá 30 minutos, né? Então você diminui os 30 minutos da pausa, que deu 24 minutos. Então, olha como as pausas, galera, pode enganar. Aqui você tem 54 minutos, né? Mas de verdade que você sentou a bunda na cadeira para começar a estudar, só deu 24 minutos, que você fez a pausa maior dentro delas, né? Vamos aqui continuar, então. Eu tenho aqui dia 2/11, próxima segunda-feira. Lembrando que a gente está falando sobre história. Começou às 14h03, certo? Então, 14 horas e 3 minutos, eu comecei a fazer a tarefa. Vamos supor que só tenha acabado, gente, às 15h10. Quanto tempo é? Muito fácil, né? 14h03 mais 60 minutos, que é 1 hora, vai dar 15h03. De 15h03 até 15h10 dá 7 minutos. Então, deu 67 minutos entre um e outro. Teve pausa? Vamos lá, teve. Tiveram 2 pausas de 5 minutos. Então, aqui já não foi mais a pausa longa. Aqui foram 2 pausas de 5 minutos. Então, a gente faz aquele breve cálculo de novo, que fica 67 menos 10 minutos, 57 minutos. Beleza? 57 minutos. Agora, a gente vai para o próximo. 4/11, 14h10 até 14h27. Galera, de 14h10 até 14h27, tem quantos minutos? 17, né? E você não precisou fazer pausa. Guilherme, eu entendi. Entendi. Você entendeu mesmo? Deixa eu fazer aqui pergunta. Galera, todo mundo vai? Certo. Galera, todo mundo aí escreve entendi ou não entendi. Essa é a primeira etapa. Deixa eu dizer um segredo para vocês, enquanto a galera escreve. Aqui em casa acabou a água. Desde de manhã. E eu não posso pedir água porque eu dou aula todas as horas. E eu tava sem beber água até agora, tu acredita? E aí eu descobri que tinha gelo na geladeira. Coloquei 30 gelo dentro do copo e agora eu tô bebendo. Tá, todo mundo entendeu. Basta uma vez, tá, André? Todo mundo entendeu. Dia 30/10 é meu aniversário. Muito bom. Parabéns, Maria Clara.
É... Show. Entendi. Então todo mundo entendeu, né? Depois para dizer que eu não avisei, viu? Tô perguntando aqui. O objetivo, então, pessoal, é a gente começar a analisar o quê? Algumas vezes você vai estudar mais rápido, 17 minutos. E pode ser que tenha outras vezes que você vai demorar mais para você estudar. Nesse caso aqui, tem diferença de 40 minutos entre uma tarefa e outra. E você tem que começar a analisar, pensar com a cabeça, por que é que algumas vezes eu acabo tão rápido a tarefa e por que tem outras vezes que eu demoro tanto? Ah, às vezes é porque a tarefa é muito longa, aí eu demoro. Às vezes a tarefa é muito curta e eu sou mais rápido. Beleza, mas será que é só isso? Será que não é porque você não presta tanta atenção na sala de aula? Será que é porque você não usa o Pomodoro? Será que é que você está confuso? Será que é porque você fica lendo e relendo o texto? Será que é porque você não fica copiando e colando e é por isso que você demora? Gente, pode ser muitas e muitas coisas. Então, o que nós realmente queremos é que você pare para analisar. E toda vida que você vê, aqui no caso de história, né, lembrando que é só para a história, toda vida que você vê o verdinho aqui, que é 7 minutos, isso é uma coisa muito legal para você. É legal por quê, gente? É legal por quê? Porque você fez muito rápido. E aí você vai começar a perceber, igual no jogo. Sabe quando você faz uma estratégia e você ganha o jogo? Você não vai continuar fazendo a mesma estratégia, galera? Oi? Você tá fazendo uma estratégia, jogando um jogo. Aí você ganha o jogo. Você não vai querer usar sempre essa mesma estratégia para tentar ganhar o jogo cada vez mais? Se por acaso você tenta fazer alguma coisa que você piora no jogo, que você morre no jogo, que você não consegue vencer, então você vai querer se distanciar desse negócio, né? Que está fazendo mal para você. Então, na verdade, o que nós queremos é exatamente que você vença no jogo e se torne um aluno vencedor, né? Mas para isso você tem que fazer o quê? Ter um tempo curto de estudos para poder passar mais tempo brincando. E além disso, que você consiga também acabar mais rápido. Galera, Posso falar? fale. Mas às vezes a estratégia que tu faz pra vencer o jogo nem sempre vai ser a mesma. Porque se o inimigo aprende a tua estratégia, ele vai fazer uma que é contra a tua. E daí tu Exato. precisa mudar a tua. Eu concordo plenamente com você. Só que você vai ter uma vantagem, que o inimigo, ele faz sempre do mesmo jeito. O inimigo é a tarefa, a prova, né, que você tem que tirar boas notas e as tarefas de casa. Então, sempre o professor vai dar aula, sempre o professor vai passar tarefa e sempre o professor vai fazer uma prova com você. O inimigo, ele não varia. O inimigo, ele não muda no caso do colégio. No caso do jogo, eu até entendo que ele pode variar, você tem que estar o tempo todo mudando as estratégias. No caso do futebol, por exemplo, se você usa uma estratégia agora, o seu adversário, o seu oponente, pode estudar a sua estratégia e aí fazer uma estratégia que vai vencer você. Porque o outro pensa também, né? O adversário, o jogo, o inimigo fica pensando em como vai ganhar você. O colégio não, gente. Isso é melhor ainda pra gente. O jeito de vencer o colégio é sempre do mesmo jeito. Presta atenção na sala de aula, não entender, faz um momento OPA, o Pomodoro com a tarefa de casa, vê quanto Isso quer tempo. dizer que quando a gente aprender essa estratégia, a gente nunca vai precisar aprender uma nova. E daí fica mais fácil. É, galera, é isso que eu tô dizendo pra você. Não precisa aprender uma nova, porque eu passei 20 anos da minha vida estudando e os 20 anos sempre foi do mesmo jeito, inclusive na faculdade. Eu estou passando para você como o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro não fica mudando. Ah, uma vez eu vou aprender fazendo recall, mas vai ter outra vez que eu vou aprender grifando o texto. Não, gente. Sempre o recall vai ser muito melhor do que você grifar o texto. Sempre o recall vai ser melhor do que você grifar o texto. Sempre. Porque o nosso cérebro é assim que funciona. Então você não precisa ficar vendo outras estratégias no futuro. Guilherme, me prova aí. O seu pai ou a sua mãe, quando vai dirigir, eles têm que ficar aprendendo o tempo todo como é que faz para dirigir? Ou eles aprendem só uma vez como é que dirige? A escola é um bot que sempre faz a mesma coisa. Adorei. E aí, galera, escreve aí para mim no chat. O seu pai ou a sua mãe basta aprender uma vez a dirigir
ou eles têm que aprender toda a vida, todo mês, todo ano ele vai para a autoescola para ficar tendo que aprender como é que dirige. Isso acontece com ele? Não, né? Basta uma vez. É uma única vez, galera. É uma vez. Aprendeu a dirigir, não esquece mais. Como é que é para aprender a andar de bicicleta, galera? Tu fica aprendendo várias vezes a andar de bicicleta? É simples, né? Hoje em dia, para amarrar o cadastro. Ah, não, eu amarrei aqui o cadastro uma vez, mas depois eu esqueci, pô. É isso? Não. Você sempre amarra do mesmo jeito. Então, quando você estiver estudando, também é sempre do mesmo jeito. O bote é ruim, então a escola também. Gente, a escola também é ruim, é facílimo. Gente, se tem alguma coisa fácil, é você tirar um 10. É muito fácil tirar 10. Só que você Concordo tem que... plenamente. Eu sempre tiro 7 nas provas. Pois é, 7 não é 10. Eu quase nunca me esforço. Mas é uma nota que dá pra passar. É, mas é isso que eu tô dizendo. Se você tirar o 7 numa nota que dá para passar, mas a sua mãe não vê que você tá melhorando, ela vai ficar brigando com você. Tô mentindo, Andrei? Ou ela briga... Só Não em briga? matemática que eu tiro 9 toda a prova. Certo, mas a sua mãe, às vezes, antigamente, não mandava tu estudar? Ou ficava querendo Sim. que tu fizesse resumo, ou ficava em cima o tempo todo? É, mais ou menos, né? Porque eu ia numa outra escola. Eu Ah, ficava lá enquanto minha mãe trabalhava. Daí não era ela. E sim, tinha um horário pra eu estudar. pois é. Mas se ela tivesse lá, ela iria brigar com você. O que a gente tá querendo dizer é que, tipo, beleza, você tirou 7, né? Estudando talvez um pouquinho. Só que agora você vai perceber que toda tarefa de casa dificulta um pouco de nível. E a gente tem que ir acompanhando o colégio, porque senão fica para trás. Hoje eu tive uma prova de história e usei o método para estudar e tirei 10! Boa, Maria Vitória! Satisfação tá ouvindo isso por aqui. Tá. Então, galera, vamos aqui para finalizar essa parte aqui do acelerômetro. Todo mundo tá vendo aí ainda, né? Para finalizar essa parte do acelerômetro é o seguinte. Você tem aí o seu post-it, né? Que eu coloquei aqui de amarelo, tá? E vamos supor que você tenha tido essas 4 tarefas de casa, tá? 4 tarefas de casa. A primeira tarefa foi matemática, segunda tarefa história, terceira geografia, quarta ciências. Beleza. Vamos supor que esse aluno aqui comece a estudar 1h30. 1h30, tá? E hoje é dia 26, por exemplo. Certo? Dia 26. Então, de 1h30 até 14 horas, ele estudou matemática. Porque ele deu início aqui às 14 horas, história, né? Então, ele vem aqui e faz o que com matemática? Risca matemática. Galera, isso é uma coisa que você tem que fazer. Então, toda vida que você acabar de fazer uma prova, ou toda vida que você acabar de fazer uma tarefa, você já sabe que tem que riscar com marca-textozinho para deixar bonitinho, ou com um lápis, com alguma coisa. Depois, história, você vai lá e você vai riscar também história. Depois que você riscar a história que você acabar, lembrando, iniciou história, gente. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá aqui agora. Iniciou as 2 horas, vai lá e coloca o início. Acabou história 14h20, vai lá e coloca o término. Usou o tempo do Pomodoro? Nesse caso, não usou. Então, coloca aqui a duração. E aí, depois que você colocar a duração, você vai lá e, como eu falei para você, você risca história, certo? Aí vamos lá, deixar só o risco aqui. Riscou história, beleza. Depois você vai ter aqui geografia. Quando acabar, risca geografia. E vai ter ciências, quando acabar, risca ciências. Quando acabar tudo, gente, você vai levar para onde? Quando acabar todos os post-its, você leva para onde? Pro calendário? Acabou minha água. Vou mostrar para vocês aqui o calendário. Acabou a água, pô. Acabou o último gelinho que tinha. Cadê? Não tá aqui, não. Achei. Pronto.
Pessoal, então quando acabar o acelerômetro, você vai pegar o post-it e vai pregar no calendário. Por que é importante você usar o calendário e o que é que precisa ter lá no seu post-it, galera? Primeira coisa, ó, tarefa de casa dada é tarefa estudada hoje. A gente já falou um pouco sobre isso do cérebro, né? A gente já falou um pouco, galera. Por favor, prestem atenção nisso. A gente já falou que se você não fizer no mesmo dia, você vai esquecer e vai jogar no lixo aqueles conhecimentos, que não é o que você quer, né? Jogar no lixo. Então, você já tem os post-its aí e você vai ter que pegar no calendário. Mas por que eu preciso pegar no calendário, Guilherme? Para que eu preciso pegar um post-itzinho, ir lá e pregar no calendário? Gente, porque existe um negocinho chamado... Vou até apagar aqui para vocês para falar isso. Existe um negocinho chamado autoconfiança. O que é autoconfiança? É a confiança que você tem em você mesmo. Eu como gelo, sabia? Eu também gosto muito de comer gelo. É a confiança que você tem em você mesmo. Então, quando chega, galera, uma tarefa de casa, presta atenção, chegou a tarefa de casa, e você na sua cabeça, que é o herói dos seus estudos, né? Você já tem certeza de que você consegue acabar com a tarefa rapidamente, você vai ter uma força de vontade muito maior para poder fazer aquilo. Quem você acha que tem a maior autoconfiança para girar 50 vezes o caderno sem deixar cair? Eu ou você? Eu. Eu tenho autoconfiança de que a próxima vez que eu girar esse caderno aqui, eu consigo girar 50 vezes sem deixar cair. Eu tenho essa confiança porque eu já fiz isso muitas vezes. Então já ficou muito rápido para mim. Se eu pedir para você se você tem autoconfiança para girar o caderno 50 vezes, eu acho que você vai falar, vixe, tio, pelo meu histórico já tentei e ficou chato, pelo meu histórico demorou, pelo meu histórico não foi tão legal não. E aí, como é que a gente faz então? Treina, né? Melhora, avança. Então, eu já tenho autoconfiança, porque eu já fiz isso várias vezes, então eu vou conseguir girar 50 vezes sem deixar cair no chão, e vai ficar muito mais rápido e muito mais fácil para mim. Beleza, né? Consegui até trocar de dedo, né? Falei para você. Então, agora, é por isso que serve o calendário. O calendário serve, gente, para toda vida que você conseguir fazer sua tarefa de casa, você bater a mão no peito e falar assim, eu consigo, pô. Eu sei que eu vou dar o meu melhor para fazer a tarefa de casa, e dentre os meus amigos, eu vou ser o que mais vou ficar jogando. Porque a gente é jovem da nova geração e tá tudo bem jogar todo dia. E eu tô juntamente com o Guilherme para provar isso para minha mãe. Vocês estão ouvindo aí fora alguém que tá com um negócio aí, então? Ou vocês não conseguem escutar muito bem? Tá alto? Agora parou. Mas tem com... Vocês estão ouvindo ou não, gente? Avisei no chat. Tô ouvindo. Mas é alto? Ou é lá no fundo? Não, é Lá lá no no fundo, né? fundo. Nem. É porque o fone é bom. Beleza. Galera, perguntaram quando é que vai acabar, né? Eu vou acabar em 5 minutos, tá? Porque a gente não fez pausa hoje, não sei se vocês perceberam. Então, vai acabar em 5 minutos. Eu acho que assim é um pouco mais dinâmico. Não sei o que é que vocês acham, mas como eu faço... Eita, tá do meu lado aqui, ó, filho da Mendes. Filho da Mendes tá lá no... Tá tendo a obra lá, pô. É, e meu celular travou muito. Ó, o filho da Mitz, eu vou pedir para, por favor, colocar no mudo, tá? Porque acho que tá com o liquidificador aí alguma coisa. Galera, então vamos lá. O calendário, você já sabe que ele serve para você poder ter essa certeza de que você consegue fazer a tarefa de casa dada e estudada no mesmo dia. É o seu maior desafio, pô, é o chefão. Se você bater nesse chefão todos os dias, vai chegar um momento em que, como a gente falou, né? Mano, vai ficar muito fácil eu fazer isso do mesmo jeito que é para meu pai dirigir, que basta ele aprender uma vez. Do mesmo jeito que é para mim amarrar o cadastro, que basta aprender uma vez. Que é para minha mãe, para meu pai, quando vai cozinhar, fazer uma lasanha, que basta aprender uma vez. No meu colégio, eu também só preciso aprender uma vez cada conteúdo, né? Assim, você já vai saber quais são as técnicas e vai utilizar as técnicas. Então, olha aqui como é a mesma coisa. O seu pai e a sua mãe dirigem, não dirige?
mas ele pode dirigir por qualquer rua, né? Sempre são ruas diferentes, dependendo do local que ele queira ir. É a mesma coisa com estudar. Você pode usar a técnica do recall, interrogação laborativa, Pomodoro, independente de qual é a matéria que vai vir. Por isso que a gente fala que o método, ele é para o resto da sua vida. Porque é exatamente como o cérebro funciona. Tá bom? Você tem que ser do nível do chefão. Na verdade, o ideal é que você seja maior do que o nível do chefão. Gustavo, a gente está vendo aí alguns jeitos de jogar, que na verdade a gente vai fazer, acho que uma turma de tarde e uma turma de noite. E não dá certo ser hoje, porque eu dou várias aulas hoje, tá, Caio? Até queria. Mas como eu dou, segunda-feira é o único dia que eu dou aula, então hoje não dá certo. Mas vamos falar pelo Discord. Eu vou conversar com o William, que é quem faz o design, que é para poder fazer um horário com vocês, entendeu? Então a gente agenda esse horário e aí quem tiver online vai poder ir lá visitar. Outra coisa que a gente vai ficar ao vivo no Twitch, né? Então a gente vai colocar lá alguns horários e se você não for dessa turma, você de certa forma pode participar no Twitch, beleza? Gente, então faltam 2 minutinhos aí para acabar. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei do acelerômetro? Tem que utilizar acelerômetro, Guilherme. Tem que utilizar acelerômetro, gente. Todos os dias que tiver aquela matéria. Então, escolhe a matéria de história, escolhe a matéria de geografia, escolhe português ou matemática, eu não sei. Escolhe uma matéria e usa o acelerômetro. Depois, vai lá no nosso Google Classroom e bate a foto e envia para a gente ver se você está realmente fazendo o acelerômetro. E nós queremos saber também quanto tempo você passa fazendo aquela tarefa por dia, né? Então, eu já fiz 4 tarefas de histórias ao longo do tempo. Beleza. Qual foi a duração de cada matéria? Qual foi a duração de cada matéria, entendeu? É sobre isso que a gente vai querer ver aqui juntamente com você. Ninguém mais tem dúvidas, ninguém mais tem dúvida. Então é isso, gente. É isto, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrei de agradecer também, né? Não só a mim, mas também aos professores de vocês. A gente